Vidas negras importam. Não, Alzira dos Santos Rufino. Não sei se tirei a coraça, não sei se rolei na cachaça, não sei se curei a ferida, pois não suporto a ausência quando os outros dizem não. Só sei que é violência, essa marca rotulada, essa coisa velada. Não! Minha vida diz não. Não, Alzira dos Santos Rufino. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje, né, eu ofereço primeiro essa conversa para a Deise Lima e o amigo Flávio Carranza. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com Ingrid da Silva. Vou até tentar falar o nome dela, Tatembo Iacalunga. Bem-vinda, Ingrid, tudo de bom? Bem-vinda, querida. Olá, boa noite, muito obrigada, Axé Mojubá, nessa sexta-feira. Muito feliz e honrada pelo convite, Plínio. Não, sou eu que estou muito contente com a sua presença. E aí eu peço outra vez, eu já pedi muitas vezes, mas assim, como é a pronúncia do seu nome? E aí, por onde a gente inicia essa sua apresentação por esse seu nome? Certo, o nome vem do Quimbundo, né? Língua falada em Angola, é Tsetsembwa e a Calunga. Tsetsembwa quer dizer estrela, Calunga é o mar, né? Também uma das acepções, que é um dos significados de Calunga, que em muitas línguas africanas ele assume, né? Diversos significados, a depender da situação. E no caso deste nome, né, africano, no caso significa mar, né, Calunga. Então, Tsetsemba é a Calunga, estrela do mar, na língua quimbundo falada em Angola. Que ótimo, querido. E aí, aproveitando, por favor, Ingrid, se apresente para a gente, por favor. Muito prazer. Então, eu sou a Ingrid, mas esse nome, Tsetsemba é a Calunga, né, é um nome africano que eu dei, começou através dessas minhas pesquisas, né, muito estudiosa das literaturas, das línguas africanas. Eu sou nascida no Nordeste do Brasil, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, mas aí os meus pais migraram para São Paulo e eu ainda era pequena, né, quando cheguei à cidade de São Paulo. Então, eu tinha cerca de 7 anos, né? E boa parte até os 7 anos eu vivi lá na cidade de Aracaju. E de lá para cá, né, até essa altura da vida, por aqui estou em São Paulo e fui fazendo essa minha trajetória, né? Educação básica completa aqui na escola pública, né? Estudei na escola estadual, professor Alberto Conte, ali na região de Santo Amaro, né? E depois eu ingressei na Universidade de São Paulo aos 19 anos, né? Ingresso para fazer o curso de letras, habilitada em língua portuguesa, a minha habilitação, né? E aí o período, né, de estudo, né, da graduação começou ali 2011 e aí eu me formo na licenciatura mesmo em 2022, né? E aí depois, com a pós-graduação, né, a minha defesa, a gente vai conversar aos poucos, né, sobre as pesquisas e a própria defesa e o tema da dissertação de mestrado, que foi defendida em 2023, inclusive uma data muito simbólica, foi defendida essa dissertação no dia 14 de março, né, a gente se recorda, então, o dia, né, que a gente teve fatídico, né, a nossa perda da nossa ativista Marielle Franco, né? Então, uma data memorável, né? Para nós, e é isso, né? Eles tentam nos apagar, mas aí outras vão se levantando e a gente vai dando continuidade, né? Às lutas, né? E a essa resistência, né? Que também é um dos temas, né? Que eu vou explorar também nas minhas pesquisas e que aparece na dissertação, Plínio. Querida, pode começar, comece a cantar. Só lembrar também, a gente recorda, e isso só para escurecer também, que esse dia 14 de março ele tem essa marca fatídica, mas ele tem duas marcas também importantes do nascimento de Abdias e de Carolina Maria de Jesus Claro, nessa mesma. Então, lógico, não se compensa, não é ideia de se compensar, mas mostrar como essa data ela sabe, o que é isso, né? Que acontece com essas datas? Assim? Por favor, fale dessa dissertação, dessa pesquisa, começa.
Claro. Por E aí, favor. eu e cheguei muito nova na universidade, um pouco perdida, né? E é interessante dizer que, assim, na época que eu cheguei, eu ainda, né? Eu vinha da igreja, fazia parte ali da igreja, era, né, evangélica da Assembleia de Deus, né? E muito assim, sabe, o cabelo alisado, relaxado, crespo. Eu não tinha um entendimento, né, de identidade, de ancestralidade, eu não tinha esse discernimento, né, de orgulho e pertencimento de raça, né, tudo mais. Aí foi mesmo o contato com os estudos e com um espaço, sim. Mas, perfeito, você tinha esse momento, porque a gente fica imaginando, desculpa interromper, mas é que você puxou um tema que é legal. Mas aí você, 18 anos, se diz que não tinha toda essa consciência que tem hoje. Mas por que letras? Então, letras, porque já vem de um interesse meu que surgiu desde o ensino médio. Então, quando eu comecei ali o ensino médio no primeiro ano, que eu tomei contato, né, com a literatura, eu já fui instigada, né, então a literatura brasileira, aqueles movimentos, né, das escolas, os movimentos literários, aquilo ali já aguçou em mim, né, um interesse, um despertar de aprofundar mais. Então, esse meu desejo de fazer o curso de letras vem também da literatura, né, que começou na educação básica ainda, além dos livros, então, da literatura brasileira, literatura portuguesa até então, né, que era aquilo que chega para nós, né, na educação básica, o cânone da literatura portuguesa e o cânone da literatura brasileira. Literatura africana nem pensar, né, e essas questões hoje nem pensar, isso veio com o tempo, né, com o amadurecimento das pesquisas. E aí é isso, então na altura, um pouco perdida, né? Mas aí eu fui fazendo as matérias e aí me chamou a atenção uma matéria, língua não indo-europeia. Aí eu, bem, o que é isso? Língua não indo-europeia. Fui investigar melhor, né? Fiquei interessada em fazer, descobri que se tratava de línguas africanas, né? Eu falei, agora, curioso, por que, que o nome não poderia ser línguas africanas e não línguas não indo-europeias, né? Então, já foi uma tensão e um questionamento, né? Por que, que a gente tem que negar para afirmar, né? Partir da negação. Não. Se fosse, no caso, seria interessante que o nome fosse mesmo línguas africanas. Então, eu fiz esse curso, conheci a professora, descobri que ela já tinha um contato com a África, né? Ela fez o doutorado dela na Costa do Marfim, né? Pesquisou a língua da Costa do Marfim de lá, e aí eu me aproximei porque ela coordenava grupos do Quimbundo, né? Então eu fui conhecer esse grupo e vi que se tratava de uma pesquisa, né? Que havia então uma preocupação em entrevistar falantes nativos do Quimbundo em Angola e fazer a documentação da língua, porque o que ela tinha percebido e notado, de acordo com as pesquisas e com o levantamento da linguística africana, é que estava acontecendo muitas línguas africanas mesmo deixando de existir, porque as pessoas, né, elas vão à medida que elas vão se escolarizando, né, e tomando contato com o acesso, né, ao mercado e tudo mais, são as línguas, né, do colonizador. Então, em Angola, então, as pessoas se inseriam na língua portuguesa mesmo, né? Então, esse era inclusive um dos objetivos da pesquisa, que era investigar o quimbundo para documentar e para manter a documentação da língua, a importância, né, da gramática e da manutenção da língua como, né, um patrimônio linguístico. Então eu fiquei interessada, já comecei a participar do grupo, né, ouvi ali aquelas entrevistas que ela trazia de Angola, dos falantes nativos, né, do quimbundo, e aí começou esse meu contato com as línguas africanas, né? Estive pesquisando por um tempo o quimbundo, que aí eu cada vez mais me encantava, porque é daí que vem, inclusive, o nome, Tsetembua e a Calunga, né? Então, ao ler um trabalho que se falava sobre os provérbios, né?
E havia justamente esses provérbios nessas línguas africanas, sobretudo muitos provérbios em quimbundo. Então eu fui olhando, eu falei, eu me interessei pela sonoridade ali da palavra, né? Tsembwa. Ouvisse até, né, ao pronunciar o brilho da própria estrela, né? Tsembwa. Aí eu falei, bom, esse nome eu vou adotar porque se a gente for refletir, né, a respeito do nome que a gente tem, né, é um nome que não corresponde necessariamente à nossa identidade, né? Então, se pensar esse nome de registro, Ingrid, né? É um nome possivelmente de origem alemã, né? Então a gente pouco tem, né, um nome que realmente corresponda à nossa identidade, que evoque a nossa ancestralidade. Então foi daí que surgiu o Tsetsembwe Kalunga e eu tenho muito orgulho, né, porque de fato mostra esse reconhecimento, esse orgulho de pertencimento e a valorização da ancestralidade dessa identidade africana, né? Então eu, a partir desse grupo, aí começou esse desdobramento das pesquisas, das línguas africanas, da literatura, né? Eu conheci também, passei a conhecer um espaço que para mim foi de suma importância para entender e conhecer também a própria cultura afro-brasileira, né? Porque, como eu tinha dito, eu tinha ingressado na universidade, eu ainda era da igreja, então era evangélica, não conhecia nada a respeito desse universo, né? Da cultura negra e tudo mais. Então, ao conhecer um espaço que era o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, brasileiras, né? Ali se tinha o que? Atividades culturais, então, capoeira Angola, né? Ali se tocava os ritmos, né? Afro-brasileiros, então o Ijexá, o Barravento, o Congo Angola, a dança afro-brasileira, né? Então fui conhecendo ali esses elementos da cultura negra nesse espaço, que foi nesse espaço que, inclusive, lá por volta de 2012, é que começou essa minha transição, né, capilar, porque eu entro alisada, e aí, à medida que eu vou conhecendo a nossa cultura, né, nosso conhecimento científico de África, que a gente aí, consequentemente, vou trazendo também essas marcas, né, em mim. Então, aí eu já deixei transicionar o cabelo, né, o crespo, já deixei aparecer o crespo. Então, 2012 foi que realmente essa tomada de consciência de identidade, de valorização, de pertencimento, ela acontece por conta desse reconhecimento desse espaço voltado à cultura negra e dessas pesquisas também, né, científicas que eu fazia, né, que era voltada à valorização da história e cultura africana, né? Então, é isso. Aí eu fui fazendo essa minha trajetória, né, acadêmica, tudo que dizia respeito a cursos, né, voltados à África, seja qualquer assunto, eu estava lá, tinha cada vez mais, crescia o meu interesse em aprender, então eu fiz alguns desses cursos, até no próprio, né, o CEA, o Centro de Estudos Africanos, e também surgiu os textos, né, comecei a escrever sobre, né, essa minha primeira iniciação científica, na primeira pesquisa, foi o Quimbundo. Eu estava trabalhando aspecto da fonologia da língua. Então, eu fui estudar, né, porque a presença da nasalidade, que é muito grande, né, a nasal, e nas línguas bantus principalmente. Então, eu fui estudar esse aspecto fonológico dentro do quimbundo e escrevi um artigo que era resultado dessa minha pesquisa, foi publicado na revista do CEA, né? E foi o primeiro artigo que eu escrevi, aí eu vendo lá meu nome aparecendo nessa revista, eu fiquei muito feliz, e aí já começou, né, essa admiração. Eu falei, nossa, é muito promissor, né? Porque é algo que eu sempre me interessei, me fazia bem, e tinha essa possibilidade, né, da gente multiplicar isso, né? Então, essa possibilidade de publicação é também esse reconhecimento e valorização do seu trabalho, né? E você poder partilhar e compartilhar ali, né, as suas pesquisas, enfim, isso se tornar algo público, né, de consulta pública, é de, né, uma importância muito grande, né? Então, aí eu publiquei esse artigo, apresentei alguns trabalhos, né, na altura, e assim eu fui desenvolvendo essas pesquisas. Querida, detém um pouco nessa questão da nasalidade.
Conta para a gente dessa nasalidade, dessas falas que a Sim, gente. E onde reverbera nesse nosso português que a gente perfeito. se apropriou também, por favor. Perfeito. Samba, por exemplo, a gente pega a palavra samba, né? Samba, a gente vê a presença dessa nasal M, né? Então, você tem esse segmento MB, né? Então, eu chamava de segmentos pré-nasalizados, porque essa nasal, ela sempre é antecedida de uma consoante, né? Então, no quimbundo, a gente tem dentro vamos chamar, da leitura lá fonológica da língua, né? Da concepção mesmo da chamada gramática, vamos dizer assim, para simplificar, você tem conjuntos, né, dessas que a gente chama de letras, que são, na verdade, esse conjunto pré-nasalizado. Então, a palavra samba, que é o que, quando a gente vai olhar o significado e a raiz dessa palavra, a gente percebe que o que no contexto angolano, o samba ele vem de um verbo, né, que é cuçamba. Então você tem o prefixo cu aí, ku, né, ku, cuçamba, quer dizer orar, rezar, né? Então você tem o significado literal do samba no contexto angolano, quer dizer orar, rezar, entre outras acepções também, né? Porque a riqueza da língua ela permite justamente essa versatilidade das palavras, né? E aí eu ficava interessadíssima em conhecer o funcionamento desse segmento nasal e quando ele ocorre, quando ele não ocorre, e foi isso que me chamou a atenção. Eu escrevi, então, esse artigo, Segmentos Pré-Nasalizados do Quimbundo, trazendo justamente dentro da língua quimbundo, e sim, onde que a gente verifica esses segmentos e os exemplos dessas palavras. Então, aqui eu dei justamente a palavra samba porque tem um significado, né? Originalmente é uma palavra quimbundo, africana, e quando ela vem aqui para a diáspora no Brasil, ela já assume, né, uma outra roupagem. Então, samba é sim um gênero musical, né, muito conhecido e difundido na cultura popular brasileira. Então, para a gente perceber essas relações, né, como que chega para nós e como que essa palavra é modificada, né, a partir do diversos contextos, né? Macumba, né, por exemplo, também fui investigar, a gente sabe, né, que no contexto mesmo do contexto africano mesmo de origem, né, trata-se então de instrumentos, né? Esse mai ele é prefixo de plural. Então você tem cumba, um tambor, macumba, tambores, né? Vamos dizer assim. Então é uma palavra que significa tambores no contexto africano, mas como vem aqui no Brasil, sofre um processo de transformação, né, da palavra, carregado aí de preconceitos, estigmas, né? E a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização, né? E aí vem esse meu trabalho na educação básica, que eu sou professora, né? E aí fazer esse trabalho de educação antirracista, que é olhar também essas palavras que a gente herda das culturas africanas, entender o sentido que ela assume no contexto cultural brasileiro e diferentemente da África. Então, como que ele é percebido em África e como que ele se modifica e chega ao Brasil, né? Então, essas relações é algo que sempre me instigou, né? E eu era movida a investigar, né? Essas pesquisas, e é isso, eu escrevo, leio sobre o assunto, né? E é algo que eu gosto de explorar bastante. Essa exposição que teve no Museu da Língua Portuguesa, Línguas Africanas que Fazem o Brasil. É muito interessante, pela primeira vez, o Museu da Língua Portuguesa aqui no Brasil, né, se dedica a trabalhar numa curadoria, trazer uma exposição que tem uma importância muito grande, né, para sócio, né, para a sociedade brasileira, aspectos socioculturais, linguísticos que merecem atenção, né? Então cheguei também a levar os meus alunos o ano passado a visitar essa exposição. Nós recebemos material do museu e assim a gente segue trabalhando, né, com consciência, né? Para trazer, né? Fazer a gente despertar, valorizar nossa autoestima, orgulho e pertencimento, a valorização da ancestralidade, que ao falar de ancestralidade é o quê? A gente olhar para nós mesmos e reconhecer quem nos antecedeu, os nossos ancestres, né?
quem são? Tá, no primeiro momento, no contexto familiar, então olhar sim para a minha ancestral primeira, a minha mãe, né, a minha avó, a minha bisavó, mas também quem, né, os nossos antecessores, nossos ancestrais também que vieram de África. E aí, como a gente. Aí a história é muito grande para a gente pensar esses reinos, né? A configuração histórica antes da colonização, né? Então veja por onde que vai, né? Por onde que caminha a nossa linha de investigação. Sempre nessa tentativa de valorização, de conhecer conscientemente uma história não colonizada, né? Mas uma história que, na verdade, foi ocultada, né? Omitida, né? E a gente retomar isso e trazer, né? Construir perspectivas de transformação, né? Da sociedade, de melhoria da sociedade. Sim, e é imaginar principalmente essa história. Eu nem acho que é antes da colonização, é antes do sequestro e antes do saque, né? Como, né? E que existiu histórias e a maior parte, né? Nossa história antes do sequestro de alguns de nós e antes do saque de alguns de nós que ficamos lá, né? Tá, você falou do seu artigo. Agora vai para a dissertação, vai como e Isso. aí o que veio? Certo. Então, eu lá naqueles grupos de pesquisa, aquela minha primeira iniciação rendeu esse primeiro artigo, né, sobre o quimbundo. Terminou aquela pesquisa, eu já fui para uma outra pesquisa, trabalhar com material didático, né, pensar como que é esse português como língua de acolhimento para pessoas que vêm, né, ao Brasil, e aí a minha intenção era direcionada justamente, principalmente à imigração africana, né? Então, eu cheguei a escrever um material didático para a Secretaria Municipal de Educação, que é justamente do programa Portas Abertas, né? O livro Português para Imigrantes, né? Que trabalhou justamente essa perspectiva da língua, né? Na perspectiva do acolhimento voltado aos direitos humanos. Isso foi um outro projeto. Aí, o da dissertação, né, foi uma outra pesquisa que eu já fui fazer na Faculdade de Educação, um grupo que se propunha a criar, né, docências compartilhadas junto aos professores da rede pública de ensino. Então, pensar ações, né, educativas e pensa no caso da minha área, né? Trabalhar, então, essa perspectiva da língua, das palavras, das línguas africanas na literatura africana, né? E no português brasileiro. E foi daí que surgiu, então, esse livro que em breve será lançado, né? Que eu chamei A Poética da Marimarginalidade, Aquíferos da Memória em Português, por vozes amefricanas e africanas, né? É um título que eu fiquei muito, eu falei, nossa, esse título foi inspiração ancestral, porque, né, realmente tenho muito orgulho. Então, esse mar, a ideia aqui do mar, né, é um acróstico que eu criei, lembrando o M como memória, o A do mar de ancestralidade e o R de resistência. Então, essa poética da mar e marginalidade evoca memória, ancestralidade e resistência, né? Então, trabalhei pensando justamente essas nossas vozes, né? Principalmente femininas, né? Que são poucos, inclusive no contexto acadêmico, ainda mais no Brasil, ainda há pouca atenção para isso, né? E eu, na verdade, trabalhei mesmo no sentido de trazer essas vozes, né, africanas, de mulheres africanas, como a Paulina Chiziane, né, de Moçambique, né, a socióloga nigeriana Oyeronke Oyewum, né, que recentemente a sua obra A Invenção das Mulheres, construindo um sentido de gênero, né, foi lançada em 2020, eu também busquei investigar, né, essas produções de vozes de mulheres africanas, né, e em que medida que isso, de alguma forma, dialoga com a nossa concepção de existência, né? Se a gente pensa em ancestralidade, então, o contato com a natureza é fundamental, né? Porque é daí que vem as nossas forças, né? Para a gente seguir, para a gente continuar. Então, Paulina Chiziane fala muito, né? Da água, a água também como um elemento feminino, né? Que é justamente
essa força pujante aí simbólica, né? E o livro ele atravessa justamente com essa ideia, né? Então, águas como moradas da memória, né? Então é muito interessante porque tem uma série aí de autoras em que a gente vai permitindo esse diálogo, né? Essa dialética, tanto com e possibilitando em conjunto também esse diálogo com as vozes das amefricanas, né? Amefricanas aqui, que é o conceito da professora antropóloga Lélia Gonzalez, né? Então, trabalhei principalmente, né, a partir das ideias, né, das concepções que nos trouxe a Lélia, de americanidade, né, o português, né? O que é o português, né? Vai investigar marcas de africanização da língua portuguesa. Então, quando a gente vai olhar para a história e vai perceber quem são as primeiras educadoras, as primeiras formadoras, né, que vão trazer, que vão formar esse ser brasileiro, são as mulheres africanas, né? Elas são as primeiras educadoras. Então, é a partir daí que vem o português também, de valorizar as cantigas que elas traziam, né? Os saberes que elas traziam a partir das suas culturas, a partir das suas línguas, né? Porque por que essa língua portuguesa do Brasil ficou totalmente diferente desse português de Portugal, né? Justamente por conta dessa dinâmica das interações das línguas africanas e das línguas indígenas, principalmente, né? E a gente tem essa marca única e singular, né, português brasileiro, que é o nosso português, né? E por isso esse orgulho de dizer, sim, falamos o português, né? Porque nós somos formados a partir dessas culturas africanas e ameríndias, né? E são essas contribuições que nós precisamos investigar, conhecer, que tem muito, né, a nos alimentar, né, a nos fortalecer, né? A filosofia, né, que a gente encontra nos provérbios, né? Elas nos dizem muito, né? Segredos de sobrevivência, né? Então é interessante. Aí eu trabalhei muito nisso, mas tem algo aqui que é interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de estudar em Cabo Verde, né? Então, antes de terminar aí a licenciatura, eu me inscrevi lá no edital de intercâmbio, deu certo, fui aprovada, fui lá para a Unipiaget, na cidade da Praia, né? E fui estudar ali no curso de Ciências da Educação, né? Majoritariamente feminino, né? Foi muito interessante porque eu fiz algumas matérias voltadas, né, da antropologia, sociologia, principalmente, estudei a história, a língua e cultura cabo-verdiana, né, aquelas abordagens interculturais do multiculturalismo, né, como foi formada essa sociedade cabo-verdiana, né, e o que me instigou muito foi esse orgulho, né, esse orgulho da identidade ao falar a língua cabo-verdiana. Muitos têm esse orgulho, né, muito forte, né, ao falar o crioulo e manter esse crioulo e não o português, né, esse crioulo como a sua língua ancestral, né, e você valorizar todo o movimento ali da sociedade dizendo a escola, né, dizendo para você não falar crioulo, falar português, porque era a língua da qual que você tem que aprender para poder se inserir na sociedade. Então, todo aquele movimento, né, de tentativa de negação, né, da identidade da língua, mas muitos ainda não, firmes ali valorizando, né, a sua ancestralidade, a sua língua ancestral, e isso me chamou muita atenção. Então, eu escrevi também, tá, no livro, né, um capítulo, O Retorno à África, que eu trabalho, né, essas minhas vivências de Cabo Verde. Então, que eu enxerguei ali? Principalmente em relação às mulheres, né? As mulheres que trabalham e sustentam praticamente, né, os seus lares, né? Economicamente falando, poderiam ser mais valorizadas, né? Que trabalham muito, né? Mas ainda são pouco valorizadas. Isso tem muito a ver também com a nossa sociedade aqui brasileira, né? O quanto que mulheres negras aí, chefes de famílias, trabalham, mas for ver do ponto de vista da renda, né, do salário ainda está muito aquém e abaixo, né, por conta dessa estrutura toda, né? Então, eu escrevi sobre, né, essa experiência, o retorno à África. Eu falei, bom, antes de voltar ao Brasil, há um interesse. Eu falei, eu vou fazer o possível porque eu preciso conhecer, pelo menos
conhecer, passar, nem que seja rapidamente, por Senegal. Então, eu cheguei, né, aí para o Senegal, visitei ali Dakar, fui conhecer a Ilha do Goré, então aquele documentário Ori, né, muito conhecido, narrado pela Beatriz Nascimento, que ela traz ali cenas, né, tudo que a gente vê ali naquela dela tá descrevendo a Ilha do Goré, a gente encontra lá, né? E fui ali, eu escrevi sobre, porque não tinha como, né? Que a gente se depara ali a nossa história, né? Esse processo ali da travessia. Então, tinha lá uma porta. O africano que saía pelaquela porta nunca mais retornava. Para onde foi esse africano? Atravessou, né, o Atlântico, né? Muitos chegaram aqui ao Brasil. Então, fazer esse caminho, né, de volta é conhecer, né, esse lado que foi por muitos aqui foram esquecidos, né? Como que a gente faz? Então, por isso a importância da memória, né? A gente lembrar sempre de onde vem a nossa memória, onde está a nossa ancestralidade, né? Como a gente resiste hoje trazendo esse legado, trazendo, né, essa potência da nossa ancestralidade, né? Porque lá não se esqueceu, mas aqui esse fio da memória ainda ao que, né, a gente tem muito trabalho aqui de conscientização, principalmente, né? Esse elo, né? Eu trabalho muito essa perspectiva do elo, né? O Atlântico é o elo que nos une, né? Ao continente africano. Então, como que se dá essa memória, né? Através do corpo, através da fala, né? Esse corpo africano que fala o português. Pronto, é isso. Como que a gente vai a gente vai se apropriar, né? Conhecer, valorizar e retomar aquilo que é nosso, que foi omitido, escondido, né? Que foi negado, né? Então é um trabalho e tanto de valorização, né? E hoje eu me sinto muito bem. Falei, ó, graças a Zambi, aos orixás que me possibilitaram esse caminho, porque hoje é isso. A nega está aqui, fala mesmo, com esse orgulho, né? Com o crespo que é, com a sua identidade, com a sua africanização, né? A partir do português que fala, esse corpo africano, e vamos, porque tem muita história para contar, né? Então, tá aí, em breve será lançado esse livro, A Poética da Mar e Marginalidade, Aquíferos da Memória em Português, por vozes americanas e africanas, né? Espero que, né, tenha muita aderência, né? Espero ver muitas pessoas lá, né, para a gente trocar um pouquinho, né, desses conhecimentos e saberes, né, tão ricos, né, e fundamental para a nossa existência, né? Necessário para esse nosso enegrecer. Vou pedir uma licença para você, mas não antes. Antes eu Sim. quero que você fale um pouco assim, tá? Você contou, você tem essa trajetória acadêmica brilhante, mas como que a Ingrid enegreceu? Porque você contou alguns flashes qual foi esse enegrecimento e os Então, choques. sim, esse enegrecimento ele vai acontecer justamente nesse momento que eu estou, né, em atividades culturais ali naquelas oficinas do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, né, do qual o mestre Pinguim, que é um homem que vem da Bahia, né, com toda a sua bagagem cultural baiana, vem para cá trazer a capoeira, né, a capoeira Angola, né, dentro do espaço da universidade, da USP, um espaço que, inclusive, ele lutou muito para ser mantido, porque ele ocupou os galpões, né? Então, os galpões da química, os espaços que ele via, né, que não tinha esse, vamos dizer assim, não tinha essa importância que a universidade dava, ele ia, ocupava e ali, né, fazia, né, esse espaço fundamental, né, para o desenvolvimento dessas atividades, né? Seja capoeira, seja dança, né, os tambores, os atabaques, né, com os ritmos afro-brasileiros. Então, aquele espaço foi fundamental para o meu enegrecimento e essa minha tomada de consciência, né, de quem eu sou, né, onde eu estou, para onde eu vou, né, é fundamental saber quem eu sou, né, e para onde vou, né? Saber entender o presente a partir do passado, né? E significar perspectivas para
construir o futuro, né? Então foi fundamental esse espaço, porque me trouxe justamente a cultura negra, né? Então, antes eu não tinha essa vivência, porque na casa dos meus pais era igreja, era uma outra, né, vivência completamente diferente, né? Não tinha acesso a nenhuma dessas discussões, a nenhuma dessas atividades culturais. Então, para mim, foi um espaço que realmente me possibilitou conhecer, né, e me enxergar na sociedade, me enxergar enquanto mulher negra, né, principalmente. E aí uniu as pesquisas da universidade, porque eu fazia o curso todo pensando, eu olhava ali as disciplinas, porque o interessante é que da USP é a gente que monta a nossa grade, né? Então, tudo que tinha a ver com África, eu ia atrás. Então, a grade de literaturas africanas, essa disciplina que eu falei, que era língua não indo-europeia, para falar de línguas africanas, eu fui pegando tudo que tinha a ver, né, com África, com identidade negra, e aproveitando essa minha vivência no espaço do núcleo, onde teve várias apresentações artísticas, né? Tem algumas, inclusive, no YouTube, a gente chegou a apresentar em vários espaços públicos, né, instituições públicas, no teatro da Faculdade de Medicina da USP, o espetáculo Cacimba de Aruanda, uma narrativa sobre o recôncavo baiano, né, em que era justamente trazer essa narrativa, né, o samba de roda, né, a capoeira, né, todos esses elementos da cultura baiana, cultura negra, a gente trabalhava isso, né, e foi um espetáculo muito bonito, né, que a gente apresentou em 2013. Tem algumas cenas dessas apresentações no YouTube, e a gente montava mesmo esses espetáculos a partir dessas vivências, né? A partir ele ia sempre na Bahia, né? 2 vezes por ano, 2, 3 vezes por ano, então ia lá, observava o que está acontecendo, vinha com as ideias a todo vapor e a gente construía essas narrativas, né? Essas atividades culturais. Então, foi um espaço para mim de muita importância para me entender, que me fortaleceu muito, né? Principalmente na USP, que é um espaço elitista, branco, né? Majoritariamente. Então, foi fundamental para esse meu enegrecimento, esse espaço, né? Parabéns, agradeço, agradecemos, querida. E aí eu vou pedir essa licença, né, seu tempo para Claro. água, para a gente poder fazer esse outro momento nosso que também é extremamente importante, que é esse momento griot, que é, né, o que Ingrid já acabou de falar dessa questão da ancestralidade, né, que esse saque, que essa sequestro nos propiciou. Então, uma ancestral importante é Alzira dos Santos Rufino. Ela nasceu em julho de 1949, graduada em enfermagem. Ela sempre se colocava como batalhadora incansável pelo direito da mulher, sobretudo da mulher negra. E ela empenhada em desenvolver um trabalho político de combate ao racismo. Em 1986, ela fundou o Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista. A gente lembra que na entrevista, na conversa que nós tivemos com a Miriam Vieira, ela falou que a Alzira recebeu nesse trabalho. Durante anos foi coordenadora da Casa da Mulher Negra em Santos, né, que era uma organização social criada em 1990, né, fez tanto trabalho, era escritora, publicou uma revista chamada Eparrei, muito importante, né? Que a editoria era dela, e fora, e também coral de crianças, danças. Numa entrevista dela, de julho de 2003, ela comenta dos desafios impostos à mulher afrodescendente na ocupação de espaços de decisão. Isso que Ingrid falou, né? No mercado de trabalho. E que o movimento negro, ela afirma, precisa ter um papel decisivo junto à população negra e à sociedade. As ONGs de mulheres negras têm também um papel importante de apontar decisões, de articular as mudanças, exigindo a inclusão dessa mulher negra em todas as políticas de gênero, de raça em nosso país, resgatando sua liderança desde a chamada abolição.
em relação à mulher negra, um dos grandes desafios desse terceiro milênio é colocá-la no poder, mostrando a cara nas mesas de decisão política e econômica. Se compararmos com os avanços das mulheres brancas, por exemplo, em áreas que elas são maioria, medicina, advocacia, nós constatamos quantas barreiras diferenciadas enfrentam as mulheres que têm a pele negra. Ao falarmos de avanço das mulheres, precisamos perguntar de que mulheres nós estamos falando. Maria Alzira, ela foi poeta, várias publicações, publicou no Cadernos Negros, né? Fez diversos trabalhos muito importantes, fora o trabalho que ainda nem o tempo nosso é curto para falar. Infelizmente, ela faleceu aos 73 anos, em 26 de abril de 2023. Há pouco mais, né? Vai fazer em breve 2 anos. É importante a gente perceber, falar Alzira dos Santos Rufino. E é isso, peço para assinar o canal, para fazer, né? Fazer as perguntas, faça um comentário do que a Ingrid está falando. Vamos ver. Isso, Ingrid, por gentileza, continue, querida. Sim, tá me escutando? Sim, agora sim, estou te escutando. Aqui a câmera abriu também. Não, ainda não. Acho que eu vou tentar aqui, deixa eu ver se agora vai. Opa. Voltamos. Voltamos, querida. É sempre bom a gente conhecer, estar sempre, né, renovando, né, os nossos conhecimentos dessas, né, diversas mulheres que estão aí escrevendo, né, literatura negra, que estão aí trazendo as suas escrevivências, né, por que não? As suas escrevivências e trabalhando, né, essas questões tão importantes de ancestralidade, de orgulho, de identidade negra, né, para a valorização do nosso povo, né? Então é isso. Em breve, eu quero ver aí, tem essa coletânea, já estou reunindo os contos, né, umas poesias. Tem aqui, inclusive, uma poesia que eu gostaria de ler, se me permite, que eu escrevi, que está dentro do próprio livro, né? Do mini curso que eu ministrei, a Poética da Mar e Marginalidade, que eu trouxe, então, a discussão literatura e música, né? Cabo Verde, Moçambique e Brasil, né? E aí, para fazer esse curso, eu escrevi um poema que eu chamei Poética da Mar e Marginalidade. O poema diz que a leveza e a fugacidade do vento governem meu sou ser. Um sentimento de plenitude preenche as lacunas do meu existir, irradiando o brilho solar de mim, que vem da luz ancestral viva, oriunda do Aie, terra-mãe, e do Orum, céu-mar, a dimensão de onde vêm as forças que me restituem à humanidade. Mas esse Brasil insiste e prescinde e prescinde reconhecer o quanto a memória, a ancestralidade e a resistência constituem o meu sou ser, né? É interessante que eu coloquei aqui esse poema, né, no formato do acróstico quilombo, né? Então você tem aqui as iniciais do quilombo e, consequentemente, o texto, né? Que vai sendo escrito, né? Trabalhando justamente com as iniciais do quilombo, né? Então foi um curso que foi bem interessante essa discussão, né? Eu vi assim, eu ministrei para era um grupo, né, de adolescentes, né, pessoas que já arte educadoras, inclusive que já faziam um trabalho, né, educativo com crianças, adolescentes, e elas em busca, né, de materiais, né, para trazer para suas aulas, principalmente essa discussão do orgulho de pertencimento, identidade negra, ancestralidade, né, resistência, resiliência, esse corpo negro, né, que resiste e, né, brilha também, né, porque a gente é só essa luz solar de onde vem, né, também dessa terra Iê,
do Orum, né? E dessa nossa força ancestral, né? Que nos alimenta diariamente para seguir e para brilhar, né? Então, é um curso que eu quero, inclusive, desdobrar, tem muitos materiais aí, inclusive, né, que está sendo construído para poder continuar essa partilha, né? Eu acho que quanto mais a gente, né, fizer, né, e construir, né, atividades em conjunto, né, debatendo, construindo ideias, né, trazendo provocações, né, pensando esse nosso existir, né, e também a importância da manutenção do elo ancestral, né, que é fundamental. Então, quanto mais a gente seguir nesse movimento, melhor, né? Para nos fortalecermos, combatermos o racismo, né? E seguirmos na construção de uma sociedade melhor e justa, né? É isso. Com certeza, querida. E me conte, assim, se fez ou se tem, lógico, fez. É, tá, tem esse resgate com as Áfricas, da língua, tá. E nós tivemos focos aqui, onde essa língua foi, não digo nem a portuguesada, mas ela foi transformada. Porque tem aquela linguagem, aquela, lógico que não é dessa família, mas aquela linguagem do pessoal do Cafundó, que começou, que Sim, fez. Cupópia. Cocó, já outra história, mas é interessante também. E tem outro Justamente, lugar? né? Tem os quilombos, né? Então, você comentou o quilombo do Cafundó, né? Eu estive, inclusive, em 2013 nesse quilombo, né? E alguns pesquisadores, inclusive da Unicamp, né, produziram então materiais, né, com o pop, a língua do Cafundó e tal. Mas o que eu vi ali era a tentativa, porque ia chegando as novas gerações e esse distanciamento cada vez mais acontecendo, né, com a língua, com a sua identidade, o quilombo se urbanizando, ou muitos os quilombolas também saindo, né, estudando nas escolas da cidade e perdendo, né, o contato com a sua essência. Então, na verdade, ali aqueles os mais velhos, os griots ali, vamos dizer assim, do quilombo, na figura do Marcos e da Regina, tinha sempre essa preocupação. Eu falei, olha, precisamos, né, continuar, né, fortalecendo essa juventude, as novas gerações, para a manutenção da nossa memória, né? Porque Cupópia é a nossa língua ancestral. Então, o que era a Cupópia? Então, oriundos, né, africanos oriundos de Angola, que falavam quimbundo, umbundo, né, que Congo falava algumas línguas angolanas, em contato com o português brasileiro, ficou uma espécie de língua crioula, vamos dizer assim, né? Uma espécie de PIND, a gente chama PIND na linguística, porque é justamente, né, a fusão de línguas diferentes que vai resultar num vocabulário que nem é uma língua, nem é a outra, né? A Cupop é justamente, tem palavras que remontam às línguas africanas, do quimbundo, né? Cupópia quer dizer conversar, falar, né? Mas aí no contexto em Angola, quando você vai ver quimbundo mesmo, falar, Cuzuela, né? Tem outros verbos, tem outras concepções do falar que não cupópia. Cupópia é daqui, então tem a ver com esse contexto cultural, né? Sofrido nesse processo aí da diáspora, né? Então, é isso, é uma língua nova que surge aqui a partir do que se tem, né? Do que se vem de África e das interações que acontecem, né? Aqui com o português, com as línguas indígenas. Então, é uma língua ainda muito única, né, de uma identidade única mesmo desse território brasileiro, né, que merece investigação. Esse português ainda precisa, né, ser investigado porque diz muito, né, sobre essa importância, né, da dinâmica dessas línguas, né, que atuaram no Brasil, né. Então, hoje a gente tem poucos resquícios, né, a Cupópia no quilombo Cafundó, né, tem alguns outros quilombos ali de Minas Gerais, eu lembro de ter estudado o quilombo de Tabatinga, né, em Minas, Pé Preto no Barro Branco, ali, uma tese que eu li da professora Sônia, que também trazia essa memória dessas palavras, né, que era esse vocabulário misto, né, justamente, então tinha também essa preocupação, a importância dessa manutenção dessa memória para não se deixar perder, né, e apagar, né,
e algumas outras do estado da Bahia, né? Mas, assim, eu acredito que tenha muitas outras comunidades por aí afora, mas que ainda não veio à tona, né? Esse conhecimento merece uma atenção, né? De pesquisadores que tenham essa preocupação em trabalhar essa manutenção dessa memória ancestral, né? Se não, perde-se, né? Senão Exato. a gente perde essa história. Querida, vou outra vez pedir uma licença para você para Claro. fazer nosso estante preta, né? E aquilo que a gente sempre pede, é o que é interessante e necessário. Vamos lá, assine o canal, deixe seus comentários, vamos refletir sobre o que a gente está falando, que é extremamente importante, extremamente necessário, né? E aquela história, leia escritores pretos brasileiros. Dentre eles, uma sugestão é hoje Querido Estudante Negro, de Bárbara Carini, saiu pela editora Planeta. O livro é composto por uma troca de cartas entre o protagonista e um amigo, ambos negros, que enfrentam o racismo estrutural e recreativo no Brasil. A narrativa ela acompanha essa trajetória educacional da protagonista desde a infância até a vida adulta, explorando o racismo como impacto nessas experiências dentro e fora da aula. Esse livro aborda outras tensões e serve como espelho, né? Para podermos refletir como que é isso, como é essa ideia, como é essa intervenção desse letramento racial, dessa postura, né? Com relação ao saque e ao sequestro que vivemos, né? Querido Estudante Negro, Bárbara Carini. O outro é Sopro dos Deuses, os Ancestrais do Amanhã, Fábio Cabral, pela editora Intrínseca. E é interessante, porque esse trabalho, essa questão de afrofuturismo, que foi publicado em 2020, a história se passa num universo inspirado nessa mitologia afro-brasileira dos orixás, que é, e a gente já conversou em outros momentos, que é um dos princípios, né, do afrofuturismo, é esse religar, né, também significar, trazer os outros significados dessa relação com os ancestrais, né, dos ancestrais que ficaram lá, né, durante o saque ou dos que vieram pelo sequestro. O livro segue a jornada de dois jovens deuses, Caim e Ainá, que ainda não se conhecem, mas têm muito em comum. Caim vive entre os Odesses, um povo caçador descendente de Oxóssi. Enfrenta o luto pela precoce morte de sua mãe e os abusos constantes dos superiores. Ainá, por outro lado, é uma feiticeira de Ijexá, filha de Oxum, e sofre pressões semelhantes, recusando-se a fingir que incorpora seu orixá apenas para manter as aparências dos rituais da família real. Os dois jovens guerreiros têm dificuldade de fazer aflorar seus poderes e compartilham memórias de infância estranhamente parecidas, envolvendo o perigoso reino flutuante de Queto, um pássaro misterioso e um ebó fracassado. Quando os ataques de espíritos malignos ceifam a vida desses entes, bem, vocês vão ler. É um livro impactante que fala dessa questão do afrofuturismo, feito pelo Fábio Cabral, editor Intrínseca, Sopro dos Deuses, os Ancestrais do Amanhã. E, por fim, esse outro livro, Teiruede, Guerreiro Fantasma, de Dwezi Bangadev. Eu não sei se pronunciei certo, peço desculpa. Feito pelo autor. Esse livro de quadrinhos, ele é escrito por Devzi, né, de Salvador, que lançou também no ano passado. E a história se passa numa Salvador futurista e distópica, inundada por um tsunami e dominada por uma inteligência artificial que suprime a memória social. O protagonista, Keruede, é um menino negro que encontra na espiritualidade ancestral uma forma de resistência e salvação. A narrativa explora temas como distopia, futurismo e espiritualidade, destacando também a importância de tradições ancestrais. Quer dizer, está tudo dentro do que a gente tem falado, muito importante. Deixe seus comentários. Vamos lá.
Querida, continue, por favor. Nós estamos entrando nesses nossos momentos Sim. finais dessa nossa ótima conversa. Continue, querida. Inclusive, você citou aí a obra do Fábio Cabral. Eu cheguei a estudar com Fábio Cabral aqui no curso de letras, né? Nos primeiros anos, em algumas turmas, ele também foi estudante aqui de letras, já escrevia, já era escritor, né? Na época, né? E já produzia, né? Literatura também negra. E é uma honra, né? É sempre bom a gente, né? Essas notas de escurecimento, essas literaturas, né? Para nos fortalecer e tudo. E eu gostaria de aproveitar, né, e fazer também uma leitura já aproveitando o gancho, né, do que a gente está trabalhando, trazendo, é uma outra poesia para finalizar, então, né, que a minha fala, eu chamei Português, Poesia de Escurecimento. Não quero esclarecer nada, contudo, escureço a história. Minha história circunscrita no meu corpo, corpo-memória, que advém das raízes do micondó. Meu embondeiro, meu baobá. Essa história é contada por meio da palavra. Palavra viva, tradição viva, tecida por Ampatebá. O griot das sábias palavras que já dizia, nas sociedades orais, que não apenas a função da palavra é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Ele é a palavra e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. Se eu sou a palavra, que é o resultado da minha relação com o mundo, onde existo e reexisto, volto-me para dentro de mim e enxergo um pássaro africano de duas cabeças, que voa para frente, com a cabeça reclinada, voltada para trás, que traz em seu bico um ovo. Este pássaro congrega em si relações temporais, o passado, o presente e futuro, que demonstram o significado da minha essência nesse exercício introspectivo e intrapessoal. Mas a minha consciência preta me alerta. Esse português da palavra deve ser proferido para fins de comunicação com o outro, sobre o respeito à ancestralidade, a potência dessa identidade recuperada pela memória, outrora esfacelada, hoje ressignificada. Não estava perdida, mas adormecida, e em meu despertar reencontrei as raízes do meu micondó. Caiu um texto, né, dialogando também com essa nossa conversa, né, já português como poesia de escurecimento, um texto aí que dialoga com tudo que a gente está aqui, né, valorizando a identidade, a memória, resgatando a ancestralidade, né, tudo isso tem uma importância muito grande, né, na nossa existência, né, como concepção da própria existência mesmo, né? O significado para a vida, né? O significado de vida. É isso, o nosso propósito, né? O porquê que a gente está aqui, né? Tudo isso, eu fico muito feliz porque é um espaço que é muito importante e significativo, essas trocas, né? Esse fortalecimento. Não, esse conhecimento, esse escurecimento, que é sempre isso, mas essa ampliação de a gente estar percebendo que, sabe, assim, por mais difícil a gente não está só, muitos de nós ainda não estamos aqui, mas a gente já tá, pode chegar. E como que a gente pode chegar? Numa roda, nesse falar, como eu escureço, né? Essa preocupação, como eu me escureço, como eu me mantenho escuro e como talvez eu possa propiciar bons escurecimentos, né? Vamos lá, cá entre nós, todo escurecimento é bom, mas como vamos fazer os escurecimentos para os outros que estão vindo aí, né? É isto. Estamos finalizando, mas antes, né, tem aquele momento que sempre, né, sugestões para rever aqui no canal, que é importante a gente trazer, né, porque esse canal está há um tempo, tá trazendo informações, está trazendo conversas boas, né? Só tenho aprendido. E lembrar que a gente ofereceu essa conversa para a Deise Lima e o Flávio Carranza. E aí, essa sugestão minha para a gente voltar a dar
olhada nessa história do Flávio, que ele também fala de uma questão, principalmente desse movimento estudantil também, que culminou, entre uma das ações, culminou na criação do movimento negro, né? No movimento negro unificado. E ele fala de todas as influências e fala de alguém, né? Um ancestral que teve lá, estava lá fazendo. E é essa ideia, querida. Eu agradeço imensamente a sua gentileza, Eu que a, agradeço. a Axé, sua. gratidão. Sou eu que agradeço. Muito obrigado, querida. E isso, assim, vamos lá, assine um canal, deixe seus axé, como já falamos aqui, e vamos divulgar, vamos fazer mais gente ouvir, porque a gente precisa. É assim que a gente vai escurecer. Multiplicar, né? A ideia é multiplicar. Com certeza, multiplicar em roda. É É. isso. Prazer Legal, querido. enorme. Plínio, muito obrigada mesmo pelo convite. Espero, né, outros convites e, né, Não, outras não. conversas também já me coloca à disposição, tá Eu certo? sei. E também me coloco à disposição, querida. Obrigado. Obrigada. Até. Tchau, Plínio. Tchau. Até todos.